Gênesis capítulo 3, versículo 1 ao versículo 13 e o versículo 22 ao 24. Toda a Escritura Sagrada, irmãos, é útil para ensino, é palavra inspirada do Senhor. Mas há alguns textos que são pontos-chave no desenrolar da história da redenção. E esse é um desses textos, Gênesis capítulo 3, e nós nos debruçaremos sobre ele durante todo esse domingo, manhã e noite. Diz assim a palavra do nosso Deus, irmãos. Mas a serpente, mais sagaz que todos os animais selváticos que o Senhor Deus tinha feito, disse à mulher: é assim que Deus disse: não comereis de toda a árvore do jardim? Respondeu-lhe a mulher: do fruto das árvores do jardim podemos comer, mas do fruto da árvore que está no meio do jardim, disse Deus: dele não comereis, nem tocareis nele, para que não morrais. Então a serpente disse à mulher: é certo que não morrereis, porque Deus sabe que no dia em que dele comerdes, vos abrirão os olhos, e como Deus, sereis conhecedores do bem e do mal. Vendo a mulher que a árvore era boa para se comer, agradável aos olhos, e a árvore desejável para dar entendimento, tomou-lhe do fruto e comeu, e deu também ao marido, e ele comeu. Abriram-se então os olhos de ambos, e percebendo que estavam nus, coseram folhas de figueira e fizeram cintas para si. Quando ouviram a voz do Senhor Deus, que andava no jardim pela viração do dia, esconderam-se da presença do Senhor Deus, o homem e sua mulher, por entre as árvores do jardim. E chamou o Senhor Deus ao homem e lhe perguntou: onde estás? Ele respondeu: ouvi a tua voz no jardim, porque estava nu, tive medo e me escondi. Perguntou-lhe Deus: quem te fez saber que estavas nu? Comede da árvore que te ordenei que não comesses. Então disse o homem: a mulher que me destes por esposa, ela me deu da árvore e eu comi. Disse o Senhor Deus à mulher: que é isso que fizeste? Respondeu a mulher: a serpente me enganou e eu comi. Versículo 22, irmãos. Então disse o Senhor Deus: eis que o homem se tornou como um de nós, conhecedor do bem e do mal. Assim, que não estenda a mão e tome também da árvore da vida e coma e viva eternamente. O seu Deus, por isso, lançou fora do jardim do Éden, a fim de lavrar a terra de que fora tomado. E expulso o homem, colocou querubins ao oriente do jardim do Éden, e o refugiu de uma espada que se revolvia, para guardar o caminho da árvore da vida. Amém, irmãos. Vamos orar mais uma vez. Senhor, nosso Deus, os homens, Pai, ficam se debatendo, tentando entender a sua origem e de onde eles vieram. Mas o Senhor, que é o Criador do mundo, o Autor da história, nos revela em Tua palavra, Senhor, qual é a nossa origem e por que cá nós estamos. Senhor Deus, nos dá fé, Senhor, para que ouçamos a Tua palavra com fé e que Teu Espírito Santo opere em nossos corações, Senhor, poderosamente, a fim de sermos conformados à Tua palavra. Nós oramos assim em nome de Jesus. Amém. Irmãos, qual foi a história mais triste que você já ouviu, que alguém contou? A história mais dolorosa que você tenha ouvido na sua vida, ou até mesmo que você tenha vivido. Quem é que estava envolvido nessa história? Ou qual é a tristeza que havia nessa história? Irmãos, nenhuma história é mais triste que a história que nós acabamos de ler. Essa, irmãos, é a tristeza das tristezas. Essa é a história que explica toda a história triste que eu e você, ou qualquer pessoa da humanidade, ou a humanidade toda, tenha vivido. É a história de todos nós, irmãos, que conta a história dos nossos pais e nos explica toda a tristeza que nós temos hoje e que nós vemos hoje, irmãos. Se você quer entender as suas histórias tristes e saber como você deve lidar com elas, entender e compreender e crer no que esse texto diz é fundamental, querido, para que nós possamos lidar com nossas histórias tristes. Nós já vimos, queridos, no capítulo 1 e no capítulo 2, que Deus ele criou o homem de maneira perfeita, isto é, sem pecado, santo, justo e bom. A criação era perfeita, isto é, não lhe faltava nada. Nós vimos que o Senhor repetiu isso diversas vezes, e tudo que Deus fez era muito bom. No capítulo 2 nós vimos que Deus entrou em pacto com
com o homem, exigindo perfeita obediência dele e proibindo dele comer do fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal. E nós então meditamos sobre o que é esse pacto e por que Deus entrou em pacto com o homem, para que então pudesse lhe dar algum benefício, aquilo que Deus não era obrigado a fazer enquanto Criador. E por último, nós vimos no capítulo 2, Deus criando a mulher e estabelecendo o casamento entre a mulher e o homem. E agora, irmãos, nós entraremos numa história que começa com um mais, versículo 1, mais a serpente. E antes de nós nos debruçarmos sobre ela, queridos, eu preciso gastar um tempinho para falar uma coisa, irmãos, fundamental aqui nesse texto. É o que eu tenho enfatizado e repetido para os irmãos sobre a historicidade e factualidade narrativa de Gênesis, do capítulo 1 e do capítulo 3, irmãos. Toda a escritura, queridos, toma esse evento de Gênesis capítulo 1 até o capítulo 11 como fato histórico que ocorreu no tempo e no espaço. Diversos textos na escritura fazem isso, irmãos. Especificamente no tocante a essa narrativa de Adão e Eva, 1 Timóteo capítulo 2, versículo 13 a 14, Romanos capítulo 5, versículo 12 a 19, eles tomam o que aconteceu aqui em Gênesis 3 como um fato histórico. Portanto, irmãos, o que acontece aqui não é mito, não é uma forma bonita, poética de contar uma história, a origem do mal. É o que aconteceu e viva voz, no tempo e no espaço. Assim como se nós perguntássemos para você como foi essa semana, você contaria a sua história, e nós não diríamos, isso é mito. Nós falaríamos, isso é a sua história. Assim nós devemos falar com relação a esse texto aqui, irmãos. Porque em nenhum canto da Escritura Sagrada, o nosso Senhor Jesus Cristo, como cita em tais momentos, não cita isso aqui como um mito, mas cita como uma história, um fato real, queridos. O problema, ou melhor, não o problema, mas é um fato com significado teológico, como assim é todas as narrativas da Escritura Sagrada. O problema dos que querem dizer que isso aqui é um mito, não está no texto. É a sua submissão à palavra dos homens e não à palavra de Deus, que não é muito diferente do que nós vamos ver o que aconteceu aqui, irmão, no Gênesis 3. Eles atacam os fundamentos da palavra de Deus. Esses crentes tolos, que preferem confiar na palavra do homem a confiar na palavra de Deus, eles têm preferido conformar a palavra de Deus, a revelação de Deus, as histórias da carochinha dos homens, a conformar-se à história do autor da história, preferindo achar que é mais fácil acontecer o que os homens dizem, os homens que não sabem nem qual vai ser o dia da sua morte, não sabem nem dizer o que de fato aconteceu no passado, mas ainda preferem crer nas narrativas dos homens sobre a história da origem das coisas, a crer no Deus que se revela, no Deus que é eterno e onisciente. Como insensato e insano é tal coisa? O que é que está por trás de tudo isso, irmãos? É na verdade um coração que se submete à palavra do homem, ao racionalismo, ao invés de submeter à palavra de Deus. Os ímpios, irmãos, atacam essa narrativa de Gênesis 1 a 3 porque eles sabem que se negarem a criação e a queda, eles esperam estar livres do governo do Deus Criador e Redentor. Quão lamentável, para não falar ridículo, é ver crentes militando ao lado dos inimigos de Cristo para destruírem a Escritura Sagrada. Eu estou sendo muito firme aqui, irmãos, nisso, porque muitas igrejas foram tomadas por essa falácia da modernidade, de que Gênesis é um mitológico, quando não é, irmãos. Não é. Certo autor falou, eu já falei desse certo para vocês: destrua Adão e Eva, e sobre seus escombros nós encontraremos o Filho de Deus. Porque se a queda, irmãos, não for histórico-factual, nós não precisamos de um Cristo histórico-factual. Se a queda de fato não aconteceu, como o texto diz que aconteceu, por que Cristo ter se manifestado na história? Mas porque a queda foi na história e foi um fato, nós precisamos de um Cristo que se manifesta na história e que é verdadeiro, e não a história da carochinha dos homens, irmãos. Se nós negarmos a factualidade de Gênesis 1 a 3, com base em pressupostos racionalistas, nós devemos questionar a crença que nós temos acerca da palavra de Deus, irmãos. Ninguém destrói o fundamento de uma casa e a casa continua em pé. Se você destruir Gênesis 1 a 3 dizendo que é mito, você destrói toda a Escritura Sagrada. Portanto, irmãos, se você alguma vez pensou dessa forma, ou crê dessa forma, em nome do Senhor Jesus, eu digo na autoridade do ministro do Senhor, deixe de lado isso. Isso é mentira de Satanás. Não se subordine às falácias racionalistas dos homens, mas prefira crer no Deus que é autor da história e que desde toda a eternidade sabe tudo o quanto acontece e nos mostra e nos revelou o que é que aconteceu, irmãos.
Mas tendo feito essa introdução, então, queridos, para que nós nos aproximemos dessa narrativa, como de fato ela é uma história factual, vamos ver então duas coisas hoje, irmãos. Primeiro, a natureza da queda, o que foi a queda e as consequências da queda, as consequências imediatas da queda. Então são essas duas coisas, irmãos, que nós veremos hoje: a natureza da queda e a consequência imediata da queda. Veja, por favor, o versículo 1 a 6. Mas a serpente, mais sagaz que todos os animais selváticos que o Senhor Deus tinha feito, disse à mulher: é assim que Deus disse: não comereis de toda a árvore do jardim? Respondeu-lhe a mulher: do fruto da árvore do jardim podemos comer, mas do fruto da árvore que está no meio do jardim, disse Deus: dele não comereis, nem tocareis nele, para que não morrais. Então disse a serpente à mulher: é certo que não morrereis, porque Deus sabe que no dia em que dele comerdes, se vos abrirão os olhos, e como Deus sereis conhecedores do bem e do mal. Vendo a mulher que a árvore era boa para se comer, agradável aos olhos e árvore desejável para dar entendimento, tomou-lhe do fruto e comeu, e deu ao seu marido, e ele comeu. Do versículo 1 a 6, irmãos, nos é narrado como a queda aconteceu, como se deu o processo da queda. E nos é apresentado, irmãos, três personagens: a serpente, a mulher e Adão. E lembramos que esse era o nome de Eva. O nome de Eva era mulher. Então, a serpente, a mulher e Adão. Vamos ver então como cada um agiu nessa narrativa para entendermos a natureza da queda, o que foi a queda e o que está acontecendo aqui, irmãos. O primeiro personagem que nos é apresentado é a serpente, que começa assim o texto: mas a serpente, mais sagaz que todos os animais selváticos. O texto começa com mais, irmãos. Por que Moisés colocou esse mais aqui? Esse mais aqui, irmãos, traz uma quebra, uma ruptura ao que vem sendo dito anteriormente. Veja, o mundo estava em ordem, o mundo estava em paz, o mundo estava em plena perfeição que Deus havia criado. Esse mais vem perturbar exatamente toda essa estrutura de ordem e perfeição que havia sido colocada, irmãos. É uma ruptura narrativa. Então, o que nos é dito sobre esse primeiro personagem é que ele é o mais sagaz de todos os animais selváticos. E o texto nos mostra que há essa serpente que fala com a mulher. Mas é logo que virá uma pergunta: pastor, serpente fala? Ordinariamente, irmãos, nenhum animal fala. Extraordinariamente pode ser que fale. Nós temos uma narrativa na Escritura Sagrada que nos mostra um animal falando: a burra de Balaão, porque de maneira extraordinária o Senhor utilizou uma burra para humilhar aquele falso profeta. Mas ordinariamente os animais não falam. Por que uma serpente está falando aqui, queridos? Quem é essa serpente? Essa serpente, irmãos, que aqui nos é apresentada como uma serpente, é de fato uma serpente animal, mas é uma coisa por trás aqui, irmãos. Vejam, por favor, Apocalipse 12, 9. E nós vamos ver quem é essa serpente que o texto se refere aqui. Apocalipse 12, 9. Veja: e foi expulso o grande dragão, a antiga serpente, que se chama Diabo e Satanás, o sedutor de todo o mundo. Sim, foi atirado para a terra e com ele os seus anjos. Irmãos, por isso, provavelmente aconteceu aqui, irmãos, é de fato uma serpente, um animal, é o que ele fala, mas o que aconteceu aqui, o que não é difícil nem impossível, é que por meio da serpente, Satanás falou com a mulher, ou seja, uma incorporação da serpente. Satanás ele utilizou a serpente como um instrumento para que possa enganar a mulher. E por que um animal? Nós veremos que, irmãos, isso tem tudo a ver com a queda. Por que Satanás utilizou-se um animal para tentar o homem e a mulher? Qual é a armadilha então dele, irmãos? Nós temos três armadilhas de Satanás aqui. Primeiro, Satanás ele distorce a palavra de Deus, ele faz isso duas vezes. Segundo, Satanás ele distorce a visão do ser de Deus, acerca de quem Deus é. E terceiro, Satanás ele subverte a criação. Satanás ele muda a ordem da criação. Primeiro, irmãos, veja, versículo 1. Volta comigo para Gênesis capítulo 3. Veja Satanás falando no versículo 1. E disse a mulher: é assim que Deus disse, não comerei da árvore do jardim? Qual a primeira coisa que Satanás faz aqui, irmãos? Satanás lança dúvida sobre a ordem de Deus, colocando-a ao contrário.
havia dado uma ordem, então ele chega lançando dúvidas sobre essa ordem, colocando ao contrário. Então assim, Deus falou que vocês não deveriam comer de nenhuma árvore do jardim. Irmãos, Satanás ele sabia que Deus já havia falado isso. Veja por favor no capítulo 2, versículo 16. O que é que Deus disse? E o Senhor disse, e o Senhor Deus lhe deu esta ordem: de todas as árvores do jardim comereis livremente. Comerás livremente. Mas Satanás ele aborda a mulher, colocando em xeque, colocando dúvida na palavra de Deus, colocando ela ao contrário. Deus falou para não comer nenhuma árvore do jardim, foi isso mesmo que ele falou? O segundo ataque, então, irmãos, Satanás ele apresenta suas mentiras no contexto da verdade. E aí vem o segundo ataque. O segundo ataque é quando ele abertamente ataca a palavra de Deus. O primeiro ataque ele coloca dúvida, ele fala ao contrário, para ludibriar, para tentar. Mas na segunda, ele é tão descarado, tão sem vergonha, que ele abertamente distorce a palavra de Deus. Veja o que ele fala no versículo 4. Então disse a serpente à mulher: é certo que não morrereis. O Senhor havia dito: no dia em que vocês comerem desse fruto, certamente morrereis. O que é que Satanás faz? Ele altera, ele muda, ele traz a palavra de Deus ao contrário, ele ataca abertamente e diretamente a palavra de Deus. É certo que não morrereis. Terceiro, irmãos, ele ataca o ser de Deus. Veja o que ele fala no versículo 5. Porque Deus sabe no dia que dele comerdes, se vos abrirão os olhos, e como Deus sereis conhecedores do bem e do mal. Ele ataca o ser de Deus, irmãos. Ele está dizendo, Deus na verdade fez essa proibição mesquinha, porque ele é um tirano. Ele não está preocupado com vocês. Ele é um egoísta. Ele quer ter todo o conhecimento só para ele. Vocês têm a possibilidade de ter conhecimento e ele vai proibir vocês de ter esse conhecimento. Veja que Deus é egoísta. Ele não ama você. Ele não está preocupado com você. Ele é um tirano, mesquinho e egoísta. Satanás, irmãos, ele lança dúvidas sobre a palavra, ele distorce a palavra e ele ataca o ser de Deus. E qual é a última maneira dele, irmãos? Satanás ele subverte a ordem da criação que Deus havia posto. Deus estabeleceu Adão como cabeça pactual da humanidade e o cabeça da mulher. Mas para quem é que Satanás vai falar? Com quem Satanás fala? Com a mulher. Veja, quando nós estamos aqui no nosso estado civil, né, por exemplo, o conselho quer lidar com a família, o conselho vai falar com o cabeça da família, com o homem, porque essa é a ordem que Deus estabeleceu. Ele é o líder da família. Mas Satanás ele não está nem aí para a ordem que Deus havia estabelecido na criação. Na sua tentação, ele já subverte a criação. Ele deveria, teoricamente, atacar o homem. O que é que ele faz? Ataca a mulher. E não apenas isso, irmãos. Satanás ele se vale, ele se incorpora em um animal. A criação, os animais que deveriam ser servos do homem, agora o homem dá ouvidos ao animal e se submete àquele animal. Então, atacando a mulher e fazendo isso por meio de um animal, Satanás usa a sua quarta armadilha, que é subverter a criação que Deus havia estabelecido. Mostrar que, veja, esse padrão que Deus estabeleceu não tem nada a ver. Veja como é possível acontecer as coisas dessa forma. E assim Deus o que deu, irmãos. Irmãos, nós já alertamos os queridos que os maiores ataques de Satanás se dão na hermenêutica da Escritura Sagrada. Dos 4 ataques que ele fez aqui, irmãos, 2 diziam respeito à palavra de Deus e 1 dizia respeito àquilo que Deus é revelado na palavra de Deus, e o 4 sobre como a criação deve ser à luz da palavra de Deus. Irmãos, Satanás ele ataca por meio de erros doutrinários. É uma das maiores armas de Satanás. Desde o princípio ele tem feito isso, ele distorcendo a palavra de Deus a fim de enredar os homens, de forma que os homens pensam que o que eles estão crendo é palavra de Deus, quando não é, por causa de erros e adulterações que ele coloca, irmãos. É por isso que nós enfatizamos, e desde sempre a Igreja Reformada enfatiza, a correta interpretação da palavra, as doutrinas da palavra são fundamentais para nós lidarmos com Satanás. E nós percebemos então, irmãos, que aqueles que agem assim, não, doutrina não importa. Essa questão de hermenêutica, essa briguinha, não importa, o que importa é o amor. Se está correto, se não está correto, não importa nada disso, a interpretação da palavra de Deus. Os que defendem isso com unhas e dentes, na verdade são aliados de Satanás. Porque Satanás quer exatamente a igreja pense isso.
não importa a correta interpretação da palavra, não importa as doutrinas da palavra, o que importa é você sentir, o que importa é amor. A palavra de Deus, não se preocupem com isso. Os que gostam, então, irmãos, de buscar hermenêuticas alternativas para legitimar os seus erros, na verdade, fazem a mesma coisa que Satanás fez aqui. Sabe aquela pessoa que ela sabe que uma coisa é pecaminosa, ela sabe que a correta interpretação da palavra proibiria aquilo que ela ama fazer, mas o que ela faz? Ela procura hermenêuticas alternativas e se levanta e fala assim: essa é a sua interpretação. Veja essa interpretação aqui. Por que a sua interpretação é melhor? A questão, irmãos, é que nós devemos de fato e podemos de fato discutir acerca da correta interpretação da palavra de Deus. O ponto aqui é a atitude do coração. Pessoas que fazem exatamente como Satanás fez aqui, irmãos. Não está suficiente a interpretação que Deus deu da palavra. Veja essa interpretação aqui como é melhor. Veja como isso aqui permite que você faça tal coisa que esses legalistas estão proibindo que você faça. Os que buscam hermenêuticas alternativas para ter liberdade para pecar, fazem a mesma coisa que Satanás fez. Mas tem uma coisa interessante aqui também, irmãos. Às vezes, Satanás ele não se apresenta de cara como uma mulher de ensaio. Satanás, irmãos, ele se apresenta muitas vezes como um anjo de luz, de maneira ardilosa, de maneira disfarçada, com um cântico, com princípios, com verdades, com ideias tão gostosas, tão saborosas. E muitas pessoas deixam ouvir esse cântico doce da serpente, mas a picada dela é muitíssimo dolorosa, é destruidora. Por isso, irmãos, não se engane, não se engane. Satanás, ele muitas vezes tenta, ou comumente ele tenta e ataca o povo de Deus, a igreja do Senhor, disfarçadamente. Por isso nós não devemos abaixar as guardas e sempre estarmos atentos, irmãos. Veja, crente, não caia nessa armadilha, negociando aos poucos princípios, até que você seja totalmente tomado por Satanás. E toda a ruína, irmãos, das igrejas pelo mundo afora, Europa e Estados Unidos, toda a ruína começou dessa forma. Num dado momento, um pastor se levantou e fez: que besteira é isso? Isso é coisa do passado. Veja, isso aqui a modernidade subiu. Isso aqui a palavra de Deus errou. Porque isso aqui era cultural. Porque isso aqui, veja, nós somos homens evoluídos, nós vamos ficar presos a isso. E aos poucos foram abrindo as portas. Abrindo as portas. Uma pequena rachadura no dique, irmãos, faz transbordar e faz romper toda a represa. Por isso, irmãos, nós temos que ter cuidado com essa armadilha de Satanás. Agora veja também, queridos, qual é a sua visão acerca de Deus. Satanás, ele atacou o homem, atacando a visão acerca de Deus. Diga-me qual é a nossa visão, que nós poderemos dizer quem é que nos ensinou, se foi o próprio Deus ou se é Satanás que tem ensinado. É por isso, irmãos, que não é coisa pouca, queridos, essa moda que tem surgido agora dos coach cristãos ou da teologia da prosperidade. A base de tudo isso é a adulteração de quem Deus é. Eles negam atributos de Deus para que então eles possam apresentar o Deus que eles querem apresentar. Satanás, sem dúvida, irmão, está por trás de tudo isso, porque desde o princípio ele tem feito isso, irmãos. Ele tem atacado os homens, tentando mudar a concepção acerca de quem Deus é, para que então os homens possam se entregar ao pecado. E por último, irmãos, ele subverteu a ordem da criação. Subverter a ordem de Deus na criação é uma armadilha de Satanás. Nós já falamos diversas vezes aqui, irmãos. Se Deus disse que só há macho e fêmea, qualquer coisa contrária disso, que fale ao contrário a isso, é eco de Satanás. Satanás, ele subverteu a ordem da criação no início. Todos aqueles que se levantam tentando subverter a ordem da criação, quer seja na questão sexual, macho e fêmea, quer seja na estrutura que Deus estabeleceu na sociedade, está indo de encontro e está militando ao lado de Satanás, porque foi isso que Satanás fez. Por isso, irmãos, é que nós somos tão enfáticos no conselho dessa igreja, que determinadas coisas não são abertas para que nós possamos crer livremente. A Escritura Sagrada é clara, e naquilo que a Escritura Sagrada é clara, irmão, nós não podemos dizer que ela não é clara. Explicitamente, Satanás está atacando a estrutura da criação. Há crentes se levantam hoje para falar a mesma coisa que Satanás falou. Isso está correto? Isso não está correto, irmãos. Nós não podemos militar ao lado de Satanás. Mas a segunda personagem aqui, irmãos, apresentada é a mulher. Veja como ela reagiu a tudo isso que foi feito aqui. Primeiro, versículo 2: respondeu-lhe a mulher. Só essa expressão aqui, irmãos,
irmão, já nos mostra uma coisa muito danosa que envolve Eva, que envolve a mulher. Ela acolheu as sugestões de Satanás. Ela acolheu a conversa de Satanás. Veja, ela não deveria ter abraçado aquela conversa que era contra o seu Criador. Ela não deveria ter acolhido a conversa que era contra o seu Senhor. Mas o que ela fez? Ela deu ouvidos. Ela acolheu aquela conversa. Crente, não flerte com Satanás. Não dê ouvidos às suas conversas. E como isso é feito? Como é que eu posso dar ouvidos, pastor, à conversa de Satanás? Primeiro, ou melhor, com base nos exemplos anteriores, quando você tenta distorcer a Escritura Sagrada para se beneficiar, ou você tenta nutrir uma visão equivocada acerca de Deus, ou nutrir uma visão equivocada acerca do que Deus estabeleceu, isso é dar ouvidos a Satanás. Isso é acolher a palavra de Satanás. Agora veja a resposta dela, irmãos. Versículo 3, 2 e 3. Veja o que ela respondeu. Do fruto das árvores do jardim podemos comer, mas do fruto da árvore que está no meio do jardim, disse Deus, dele não comereis, nem tocareis nele, para que não morrais. Irmãos, Satanás ele questionou e lançou dúvidas sobre a palavra de Deus. Qual foi a resposta da mulher? A resposta da mulher, irmãos, que nós esperaríamos é essa aqui. Veja, por favor, capítulo 2, versículos 16 e 17. De todas as árvores do jardim comerás livremente, mas da árvore do conhecimento do bem e do mal não comerás, porque no dia em que dela comeres, certamente morrerás. Irmãos, era essa a resposta que nós esperávamos que Eva desse. Mas qual foi a resposta que Eva deu, irmãos? Veja, primeiro, ela acrescentou algo à palavra de Deus. Ela disse, o Senhor falou, né? Finalzinho do versículo 3: dele não comereis, nem tocareis nele. Irmãos, o Senhor falou alguma coisa sobre não tocar? O Senhor não falou nada sobre não tocar. Ele disse não comer. Mas o que é que ela faz? A mulher, ela acrescenta uma informação à palavra de Deus. Ela faz um acréscimo. E nisso, irmãos, nós vimos o seu legalismo. Quando Deus fala uma coisa e os homens vão lá e pegam o que Deus falou e botam mais alguma coisa, o nome disso é legalismo, é adulterar a palavra de Deus. Mas ela não apenas acrescentou, irmãos, algo, ela também subtraiu algo. Veja, Deus falou, dele não comereis, nem tocareis nele, né? Então o acréscimo é, nem tocareis nele. Mas veja como termina o versículo, para que não morrais. O Senhor falou simplesmente para que não morrais. Ele falou para que certamente não morram. Ele deu a certeza de que eles morreriam. Mas ela simplesmente só avisa a informação. Ela não apenas acrescentou, irmãos, como ela também subtraiu porção da palavra de Deus, mostrando então a sua licenciosidade, o seu liberalismo. Por isso, irmãos, algumas pessoas pensam que com o seu legalismo, isto é, acrescentar leis às leis de Deus, elas serão mais santas, elas serão mais parecidas com Deus. Muitas pessoas se arrogam disso. E quando você tenta provar que a Escritura não ordena aquilo, ela acha que você está infiel à palavra de Deus. Pessoas são tradicionalistas, tomam a tradição como palavra de Deus. E ai daquele que se levantar contra essa tradição. Isso, irmãos, foi o que ela fez desde o início. Ela acrescentou coisas à palavra de Deus. Legalismo, irmãos, não é o caminho para nós lutarmos contra o pecado. Agora nós também vemos outra coisa, irmãos, que é a licenciosidade. Muitos acham que estão mais perto da graça do Evangelho quando eles são mais licenciosos, quando eles subtraem coisas. Tanto o legalismo, irmãos, quanto a licenciosidade não são armas e não são suficientes para lidar com o pecado. Eva usou as duas coisas e deu no que deu, irmãos. Mas é a centralidade da palavra de Deus, é a correta interpretação dela, que foi o instrumento que o Senhor nos deu para lutar contra o pecado. Agora veja, irmãos, ainda, o coração de Eva, versículo 6. Vendo a mulher que a árvore era boa para se comer, agradável aos olhos e árvore desejável para dar entendimento, tomou-lhe do fruto e comeu, e também deu ao marido, e ele comeu. Veja, irmãos, o texto diz 3 coisas, e uma por trás de tudo isso acerca do coração de Eva. A primeira é a cobiça.
É o que João fala lá em 1 João capítulo 2, que a cobiça dos olhos, ela viu a árvore, ela viu o fruto e quis o fruto. Ela olhou o que não lhe pertencia, desejou o que não lhe pertencia e consumou o desejo. Ela cobiçou. A segunda coisa, irmãos, que revela o seu coração é o seu descontentamento. O texto diz que ela viu que a árvore era desejável para dar entendimento, ou seja, Eva estava descontente com a situação que Deus havia lhe colocado. Ela queria mais do que Deus havia lhe dado. E esse é o princípio de todo descontentamento, irmãos. Deus nos dá uma porção diária, uma porção mensal de um certo valor. Mas o homem está descontente com aquilo que ele faz, ele rouba. Deus lhe dá uma porção de uma mulher, o que o homem faz, ele está descontente com aquilo, ele altera. Essa é a raiz de todo o pecado, irmãos. Cobiça, descontentamento. E não apenas aqui, irmãos, com o estado que Deus havia colocado Eva, mas com o próprio Deus. Ela não estava contente com o que Deus havia feito. Ela queria apartar-se de Deus para conseguir algo mais. E por último, o seu orgulho. Porque Satanás tentou ele dizendo que vocês serão iguais a Deus. Vocês serão iguais a Deus. E o seu orgulho conduziu a querer ser igual a Deus. Ela não estava satisfeita em ser uma simples criatura. Ela queria ser como Deus. E por trás de tudo isso, irmão, sabe o que está? Está incredulidade. Eva preferiu crer na palavra de Satanás a crer na palavra de Deus. A palavra de Satanás casou certinho com o que o seu coração queria. O que é que ela faz? Ela desacredita da palavra de Deus e procura então crer na palavra de Satanás. A mulher é afastada da palavra de Deus pelos enganos de Satanás através da incredulidade. Portanto, o ponto de partida da ruína da humanidade foi o abandono do mandamento de Deus. A incredulidade foi a raiz da queda, do mesmo modo que a fé nos une a Deus. Irmãos, esses 4 pecados que Eva cometeu na queda são os mesmos que estão em nosso coração em todo pecado. O tempo todo, irmãos, quando nós pecamos, nós não estamos satisfeitos com o que Deus nos deu. Nós queremos algo além do que Deus nos deu. Nós não nos satisfazemos em sermos criaturas submissas à sua lei. O que nós falamos? Rompamos os seus laços e sacudamos para fora as suas algemas. Nós queremos ser livres. Por que Deus tem que dizer o que eu tenho que fazer? Eu é que digo o que eu quero fazer. Por trás de todo pecado, irmãos, está orgulho, cobiça, descontentamento e incredulidade. Eu posso até dizer que creio em Deus, mas eu vivo como se Deus não existisse. Eu sou um ateu na prática. À medida, irmãos, que cremos fielmente na palavra de Deus e nos permitimos ser governados por Ele, nós teremos os nossos afetos regulados pela palavra de Deus. Por isso, irmão, crentes no Senhor, não fujamos da palavra, mas corramos para a palavra. Se em algum momento os nossos corações têm impulsos pecaminosos que nós sabemos, a nossa consciência nos acusa, é pecado, que nós não tentemos racionalizar, mas que nós corramos exatamente para entender o que a palavra de Deus fala, a fim que afete o nosso coração, e não que nós nos conformemos à palavra do homem, à palavra de Satanás. E por último, irmãos, o último personagem que nós temos aqui é Adão, envolvido em tudo isso. Adão, irmãos, ele tinha recebido a instrução diretamente do Senhor. Adão, ele sabia a verdade, ele sabia o que era correto. A pergunta então é: a questão é simplesmente conhecimento? A questão é simplesmente saber o que é correto? Veja, conhecimento é fundamental. Mas o que nos é mostrado aqui então, irmãos, é que embora Adão tivesse conhecimento da palavra de Deus, outra coisa governava o coração de Adão naquele momento. O que é que estava governando, irmão, o seu coração? Quando você sabe a verdade da palavra de Deus, mas ainda assim insiste em ter uma vida desconforme com a palavra de Deus. Agora veja coisas específicas, queridos. Veja coisas específicas. A negligência e a falta de Adão, e a falta da liderança de Adão. Irmãos, nós já vimos que Deus havia colocado Adão como cabeça da humanidade, cabeça da mulher. Ele que deveria estar ali para proteger a mulher quando a serpente atacou. Ele que deveria estar ali para impedir que inimigos de Deus entrassem no jardim. Ele deveria ter protegido. Mas o que ele fez? Ele foi negligente, irmãos. Ele foi negligente. Agora tem uma coisa que nos choca os olhos, irmãos. Nos choca mais ainda.
Adão estava presente o tempo todo, na hora da tentação. Pastor, onde é que está visto no texto? Veja por favor aqui no versículo 6, finalzinho do versículo 6. Tomou-lhe do fruto e comeu, e deu também ao marido, e ele comeu. Irmãos, eu não sei o porquê das nossas versões em português não traduzirem uma partículazinha que está no hebraico. Algumas versões em inglês trazem essa partícula. A partículazinha é a seguinte, a tradução seria o seguinte: tomou-lhe do fruto e comeu, e também deu ao marido que estava com ela, e ele comeu. Ao marido que estava com ela. Essa informação é fundamental, irmãos. Adão estava o tempo todo no processo da tentação. Ele foi negligente. Ele não fez o que deveria fazer, irmãos. Ela deu a Adão que estava com ela ao lado dele. O tempo todo Adão estava lá e não protegeu a sua esposa. Não acabou com aquela palhaçada que estava acontecendo ali, mas se deixou levar. E ele tinha o mesmo coração que a sua esposa. No fundo, ele queria aquilo. Ele deveria ter pisado na cabeça de Satanás, da serpente, quando ela entrou. Mas o tempo todo, ele deixou a serpente falar. Ele deveria ter protegido o jardim contra os inimigos de Deus. Mas ele acolheu o inimigo de Deus, ouvindo a sua palavra. Conhecer a verdade, irmãos, é fundamental. Mas nós também precisamos saber o que governa o nosso coração. Quando nós temos explosões de ira, irmãos, nós sabemos que ira é pecado. Mas o que governa o nosso coração para que nós explodamos em ira? Quando nós sabemos que a mentira é pecado e nós em alguma situação mentimos, não é por falta de informação. Nós sabemos que mentir é pecado, mas algo está governando o meu e seu coração, irmãos, quando nós fazemos isso. A pergunta, crente, é: o que é que realmente governa o nosso coração? Nós realmente, quando cantamos aquela música que tem nas igrejas, né? Reina em mim com o teu poder. Nós realmente queremos que Cristo reine. Ou quem tem reinado, irmãos, somos nós mesmos, nos assentando num trono que pertence a Deus. Agora, maridos, prestem atenção numa coisa. Protejam as suas esposas. Nós devemos proteger as nossas esposas, irmãos. Não sejamos negligentes. Adão foi negligente. Adão não protegeu a sua esposa. E a ruína foi grande na humanidade, irmãos. Todas as vezes que nós somos negligentes, somos mais parecidos com Adão do que com Cristo. Mas todas as vezes que nós protegemos a nossa esposa, nós somos mais parecidos com Cristo do que com o velho homem, do que com Adão, irmãos. E quando eu falo de proteção, irmãos, é proteção física também, suprindo todas as necessidades, protegendo-a dos males do mundo, mas também, irmãos, a proteção dela mesma. Quando o marido é chamado a pastorear o coração da sua esposa, irmãos. Não é apenas perigos externos, mas o perigo do coração. Sabe por quê, irmãos? Porque a esposa é reflexo do marido. O marido que não protege a sua esposa, nos termos que eu falei agora há pouco, passará vergonha. Por trás de toda esposa problemática, quixosa e com pecados públicos, há um marido negligente, omisso, ou que compactua, ou até mesmo que possui os mesmos pecados que ela, porque ele não protege a sua esposa das tentações de Satanás e do seu próprio coração, não pastoreando-a. A esposa é reflexo do marido. Adão não protegeu-a, porque no fundo ele também queria aquilo. Irmãos, o Senhor nos deu muitos talentos. Lembra da parábola do talento? Um deles, homens, foi a sua esposa. Ele requerirá de nós pastorearmos dela e protegermos ela, diferente do que Adão fez, mas igual ao que Cristo faz, protegendo a sua esposa. E também, irmãos, por último, sobre esse personagem, nós temos a informação de que Adão quebrou todos os 10 mandamentos aqui, queridos. Veja, o primeiro mandamento: não terás outros deuses além de mim. Adão quebrou com o pecado da incredulidade, preferindo crer em Satanás e descrendo de Deus. Quebrou o segundo mandamento: não farás nenhuma imagem da escultura, que fala também acerca do culto correto a Deus. Adão permitiu que uma falsa religião, isto é, a religião de Satanás, entrasse no jardim. Ele não protegeu o jardim de Deus, que era o templo de Deus, mas deixou ele entrar. Ele quebrou o terceiro mandamento. Como filho de Deus, ele deveria ter honrado pelo nome do seu pai. Ele blasfemou do nome do seu pai quando pecou. Ele quebrou o quarto mandamento, quando ele não descansou em Deus e permitiu que sua esposa comesse da árvore do bem e do mal. Ele jogou fora
o descanso eterno que Deus havia lhe prometido. Ele quebrou o quinto mandamento. Adão não honrou seu pai. Seus dias teriam sido prolongados caso ele tivesse feito isso. Ele quebrou o sexto mandamento. Adão se tornou um assassino, porque Deus não colocou o pacto apenas para ele, mas para toda a sua posteridade. Quando Adão ele come, ele não apenas trouxe morte para si, mas ele matou toda a sua posteridade. Ele quebrou o sétimo mandamento. Adão não mostrou amor para com sua esposa. Ele quebrou o oitavo mandamento. Ele permitiu que a sua esposa furtasse algo que não lhe pertencia. Ele quebrou o nono mandamento. Ele se tornou como o pai da mentira, ao permitir que mentiras acerca de Deus fossem espalhadas até hoje. Ele quebrou o 10º mandamento. Ele não se contentou com a sua própria situação e queria algo mais. Essa exposição, irmão, da quebra de Adão nos 10 mandamentos vem de um pastor chamado Mark Jones, um pastor presbiteriano. Ele faz essa análise, irmãos, mostrando aquilo que nós havíamos falado lá no Pacto de Obras. Como quanto fosse uma lei positiva, uma lei simples, que não tinha nada de moral nela, não comer de um fruto específico, mas por trás dela havia todo o princípio moral dos 10 mandamentos. E quando ele tomou, ele quebrou os 10 mandamentos, pegando contra o Senhor. Irmãos, isso é a queda, e essa é a natureza da queda. Agora, uma coisa fundamental para nós entendermos aqui, para que nós possamos entendê-la, é quais foram as consequências da queda. E tudo isso que nós vimos aqui. Veja, irmãos, após a queda, talvez nós citássemos o seguinte: quando eles tomassem o fruto do bem e do mal, que eles caíssem no chão, porque Deus falou: certamente vocês morrerão. E aí Adão e Eva comem e não morrem. Mas a questão é, irmãos, a morte não era física simplesmente, era uma morte espiritual. E a morte veio sim, a morte em diversos aspectos, bem como a morte física. Adão e Eva morreram. Quais foram então as consequências, irmãos, da queda? Veja, por favor, versículo 7, o iníciozinho dele. Abriram-se então os olhos de ambos e perceberam que estavam nus. Irmãos, Adão e Eva, eles experimentaram o mal. Queridos, alguém pode falar assim: Deus era mau, ele queria o conhecimento só para ele. O ponto não é esse, irmãos. O ponto é que Deus queria o conhecimento só para ele. A questão aqui, irmãos, é que Deus é conhecedor do bem e do mal, sem se contaminar com o mal. E assim os homens poderiam ter sido conhecedores do bem e do mal, sem se contaminar com o mal. Mas agora, eles se tornaram conhecedores do bem e do mal, sujando-se totalmente com o mal. Agora, eles sabem o que é o bem, mas eles estão todos corrompidos pelo mal agora. Então, o ponto, irmãos, não é que Deus era um tirano que não queria dar conhecimento para o homem, mas o estado probatório exigia isso, para que o homem mostrasse a sua confiança em Deus e não em si mesmo. Ao invés de conhecer o bem e o mal, rejeitando o mal e permanecendo bons, eles preferiram rejeitar o bem e se tornarem maus. Qual o princípio que nós podemos ter, irmãos, para a nossa vida aqui? Sabe aquele pensamento diabólico que fala assim: veja, deixe os jovens experimentarem o mundo, para eles verem, né, o mundo como é. Muitas igrejas falam isso, irmãos: deixe os jovens experimentarem o mundo para que... Irmãos, nós não precisamos experimentar o mal para saber o que é o mal. O Senhor nos chama a crermos no que Ele diz que é o mal e nos afastarmos do mal. Eu não preciso experimentar maconha ou cocaína para descobrir que elas são coisas danosas para o homem. Eu não preciso experimentar uma embriaguez para eu saber que a embriaguez é pecaminosa diante do Senhor. Eu não preciso experimentar um roubo, um adultério para saber que o Senhor se desagrada disso. Nós temos a palavra de Deus, irmãos, exatamente para isso. Portanto, essa ideia de, não, deixa, vai, experimente o mal, experimente o pecado, se envolva. Irmãos, isso não pode ser feito. Adão e Eva fizeram a mesma coisa e Deus no que deu. Nós não podemos subestimar a malignidade do pecado. Agora veja a segunda consequência, irmãos. Finalzinho do versículo 7. Cozeram folhas de figueira e fizeram cintas para si. Cozeram folhas de figueira e fizeram cinta para si. Deixa eu explicar aqui uma coisa, irmãos. Cozeram não é de cozinhar, tá? É de
colher. Eles cataram folhas e fizeram cintas para si. Isso é importante falar porque surgiu uma teologia do coco, não sei se vocês já viram, né? Tem gente que acha que o fruto proibido era um coco. Por quê? Porque Eva tomou e comeu. O coco você toma e você come. Irmãos, isso é falta de português. Porque tomar aqui é do mesmo verbo de pegar. Ela pegou e comeu. Então o cozer aqui, irmão, não é que eles cozinharam folhas de figueira, não. Eles cataram folhas de figueira e fizeram cintas para si. Fizeram cintas para si. O que está por trás aqui, irmãos? Por que eles estavam fazendo isso? Adão e sua mulher estavam tentando resolver o problema deles com suas próprias mãos. Eles perceberam que estavam nus e estavam tentando resolver o problema deles com suas próprias mãos. Irmãos, essa é a tentativa humana de se redimir, e desde o princípio ela está, de resolver o pecado com suas próprias mãos. Religiões, filosofias, às vezes ações sociais. Qual o problema com a ação social? Nenhum. O problema é daqueles que querem pegar a ação social e fazer de folha de figueira. Eles querem cobrir a si mesmo. Qual é o problema da moral? Nenhum. O problema são daqueles que querem pegar a moral e fazer as suas folhas de figueira. Qual é o problema da filosofia? Em si mesma? Nenhum. O problema é que os homens, em suas filosofias longe da palavra de Deus, eles querem se cobrir com folhas de figueira. Desde o início, irmãos, os homens tentando resolver o seu próprio problema. Agora veja o que acontece no versículo 10, parte A. E ele respondeu: ouvi a tua voz no jardim, e porque estava nu, tive medo e me escondi. Tive medo e me escondi. Irmãos, a terceira consequência da queda é o medo de Deus. É o medo de Deus. O pecado faz com que a doce e prazerosa presença de Deus nos seja indesejada. O pecado faz com que a doce e prazerosa presença de Deus nos seja indesejada. O que nos trazia deleite, agora nos traz medo e pavor. Nós queremos estar longe da presença de Deus. Ouça, por favor, irmãos, essas palavras que eu vou ler agora, do pastor puritano congregacional Jeremiah Burroughs, que ele fala um pouco sobre isso. Veja o que é que ele diz. Se adorar a Deus é aproximar-se dele, pode-se entender a razão do porquê uma consciência culpada tem pouca disposição para cumprir sua obrigação de adorar a Deus. No momento em que um homem ou uma mulher se mete em qualquer caminho moral e peca contra a própria consciência, se possuem qualquer luz na consciência, torna-se uma das coisas mais terríveis do mundo vir cumprir as obrigações de adoração a Deus. Preferem fazer qualquer outra coisa para os prazeres, aos deveres santos, como a oração e especialmente a oração em secreto. O homem ou a mulher que possui a consciência iluminada e se encontra sobre a culpa do pecado, sente que vir a Deus por meio dos deveres santos é um tremendo fardo. Por que isso acontece? Porque adorar a Deus é aproximar-se dele. E a culpa que está sobre eles fez com que a presença de Deus lhes seja desagradável. E por isso preferem juntar-se aos seus companheiros, divertir-se, comer, beber, jogar. Nós podemos colocar aqui ir à praia ou qualquer outra coisa, ao invés de chegar à presença de Deus. Porque o pecado, irmãos, faz exatamente isso. Torna a presença de Deus totalmente indesejável. Indesejável. Que aflige sua consciência, irmão? Não é temendo a Deus que você resolverá isso, mas indo até Ele, indo até o Senhor. Ele pode acalmar a sua consciência culpada por qualquer pecado que você tenha cometido. Ainda, irmãos, a quarta consequência da queda, versículo 10, finalzinho dele: e me escondi. Adão disse que se escondeu, irmãos. Por que Adão se escondeu? Não apenas pelo medo que ele acabou de falar, mas pela vergonha. O pecado trouxe vergonha ao coração do homem. E isso faz parte da nossa estrutura moral, irmãos. Quando não há vergonha, é porque já há uma profunda cauterização, animalização e bestialização do homem. É por isso que nós temos nessas passeadas LGBT coisas terríveis acontecendo no meio da rua, como animais, agindo como animais. Por que isso?
Porque a consciência está totalmente cauterizada e não há vergonha do pecado. A vergonha, irmãos, foi uma consequência da queda. O homem se escondeu de Deus por vergonha. Do que, crente, você tem vergonha? Não é se escondendo de Deus que você vai resolver, mas é se expondo diante dele, para que ele limpe aquilo que lhe traz vergonha. Quinta consequência, irmãos, a escusa, isto é, a não confissão. Veja o que acontece no versículo 11 a 13. Perguntou-lhe Deus, quem te fez saber que estava nus? Que estavas nu? Comeste da árvore que te ordenei que não comesses? Então disse o homem, a mulher que me deste por esposa, ela me deu da árvore e eu comi. E disse o Senhor Deus à mulher, que é isso que fizeste? Respondeu a mulher, a serpente me enganou e eu comi. O pecado, irmãos, é queda, trouxe a excusa, isto é, a não confissão, a ficar se escondendo. O homem não assume a responsabilidade e a culpa, ele passa a jogar sua culpa no outro. Deus perguntou ao homem e à mulher, não porque não soubesse o que havia acontecido, Deus sabia o que havia acontecido, irmãos. Ele pergunta para dar uma ocasião de confissão visando a redenção. O que foi isso que você fez, Adão? Será que Deus não sabia, irmãos? Deus sabia o que havia acontecido, mas ele pergunta como você chega com o seu filho na cozinha, o seu filho está todo melado de chocolate, aí você pergunta, Thomas, não é o caso ainda, mas eu pergunto, Thomas, o que foi que você fez? Será que eu não sei o que Thomas fez? Thomas, ele comeu o chocolate que não deveria ter comido naquele momento, e está evidenciado que ele não comeu. Mas o que ele faz? Não, papai, eu não fiz nada. Thomas, você comeu o chocolate. Não, papai, eu não comi chocolate, não. Deus deu a ocasião para que eles confessassem, e eles não o fizeram. O que é que ele faz? Coloca a culpa no outro, irmãos. Ao invés de aproveitar a ocasião e confessar, ele joga a culpa no outro. E mais uma vez, o homem não está assumindo a sua responsabilidade, mas joga para a mulher. E pior, em última análise, ele não apenas está dizendo assim, Senhor, não foi culpa minha, foi culpa da mulher. Não, irmãos, ele está fazendo algo muito pior. Ele diz assim, a mulher que tu me deste. Ou seja, Senhor, eu pequei, sabe quem é culpa, Senhor? Do Senhor. Do Senhor, porque foi o Senhor que me deu essa mulher. Veja a ousadia de Adão, irmãos. Ao invés de ele admitir, Senhor, eu pequei, eu fiz o que é mal aos teus olhos. O Senhor falou para não comer da árvore do fruto do bem e do mal, eu comi, Senhor. Ele faz, não, Senhor. Foi a mulher que tu me deste. Aí o Senhor volta para Eva. O que foi que tu fizeste? Ela também vai e joga a culpa na serpente. Foi a serpente que tu criaste. Foi ela que me enganou. Irmão, como eu e vocês lidamos com o pecado quando Deus nos confronta? Quando Deus nos mostra alguma ideia equivocada que nós temos acerca das coisas da vida? Quando Deus nos confronta com o pecado que tem no nosso coração, como é que nós lidamos, irmãos? Nós ficamos procurando culpados. Às vezes você chega para uma pessoa e fala assim, por que você tem tal pecado? A pessoa, a culpa é do meu pai, a culpa é da minha mãe, a culpa é do meu patrão, a culpa é disso que eu tenho, o meu problema que eu tenho. Irmãos, nós não podemos lidar com o pecado dessa forma, procurando sempre culpados fora de nós. É com base nisso que surgiu a ideia de, coitadinho, é uma vítima da sociedade. O crente tem um problema de ira. Aí as igrejas pentecostais falam o quê? Vamos expulsar o demônio da ira. A culpa não é daquela pessoa, para essas pessoas. A culpa é de Satanás. O tempo todo, irmãos, nós caminhamos dessa forma, sempre querendo colocar a culpa nos outros e nunca assumindo a nossa responsabilidade. Isso está desde o início, irmãos, quando o Senhor requer confissão, na confissão que nós admitamos, Senhor, eu pequei. Senhor, de fato tinha essa ideia equivocada acerca da tua palavra, acerca dessa doutrina. Senhor, de fato, o meu pai, de fato a minha mãe, de fato o que eu vivi, de fato a aflição que eu passo na minha vida, foram ocasiões para eu pecar. Mas a culpa não é disso. A culpa é minha. Eu pequei por causa do meu próprio coração. E por último, irmãos, a quebra da comunhão com Deus. Veja, por favor, versículo 22 a 24. Então disse o Senhor Deus, eis que o homem se tornou como um de nós, conhecedor do bem e do mal. Assim, que não estenda a mão e tome também da árvore da vida e coma e viva eternamente.
O Senhor Deus, por isso, lançou fora do jardim do Éden, a fim de lavrar a terra que fora tomada. E expulsou o homem, colocou querubins ao oriente do jardim do Éden, e o refugiou de uma espada que se revolvia para guardar o caminho da árvore da vida. Irmãos, a última consequência da queda, e nós poderíamos dizer a maior de todas as consequências, foi a quebra da comunhão com Deus, irmãos. Quando o homem pecou e perdeu a sua natureza reta que Deus havia criado, necessariamente estava impossibilitada a comunhão com Deus. Por necessidade, a comunhão de Deus foi quebrada por causa da natureza corrompida do homem. Essa foi a pior, irmão, de todas as consequências. Essa foi a pior de todas as mortes. O homem perdeu comunhão com Deus, irmãos. E o Éden, queridos, nós vimos no capítulo 2, o Éden foi feito exatamente para simbolizar e para ser um ambiente que Deus teria plena comunhão com o homem. Quando ele então expulsa o homem do Éden, é para ficar claro, não há mais nenhuma comunhão entre eu e você. Como você está, você não pode ter relacionamento comigo. Por você mesmo, você não pode ter comunhão comigo. Deus não apenas expulsa o homem do jardim, como nós vimos no versículo 3, mas Deus, para deixar mais ainda claro que a comunhão foi quebrada, Ele coloca querubins protegendo o caminho em volta do jardim do Éden. O homem não mais voltaria pelo mesmo caminho que ele saiu. A comunhão estava quebrada com Deus, irmãos. Não é apenas expulsão aqui, irmãos, mas também o afastamento da árvore do conhecimento, o afastamento da árvore da vida. Nós vimos que o pacto de obras ele possui sacramentos, assim como o pacto da graça possui o batismo e a Santa Ceia, o pacto de obras possui dois sacramentos: a árvore da vida do bem e do mal e a árvore do conhecimento do bem e do mal e a árvore da vida. Deus então expulsa o homem do jardim para que ele não possa ter acesso à árvore da vida. Primeiro, para que ele não coma e viva eternamente morto, mas também porque, como um sacramento, ele não podia mais usufruir da árvore da vida. E ela vai voltar a aparecer de novo lá em Apocalipse, irmãos, quando Deus restaura todas as coisas e então o homem tem acesso à árvore da vida. Ao cobiçarem um trono que não lhes pertencia, os dois perderam os privilégios que tinham. Ao cobiçarem um trono que não lhes pertencia, os dois perderam o estado de vice-regente do Senhor de maneira plena. O homem, irmãos, o homem morto, é o homem pecador, o que rejeitou o governo de Deus. O homem morto é o homem fora do jardim. Então, o chamado Brandes certa vez falou: a queda do homem do jardim do reino é a queda de toda a raça humana. Todo homem nasce fora do jardim. Todo homem nasce rebelde e ativamente rebelde, afirmando a sua autonomia e independência de Deus, do Deus da vida. Por isso, irmãos, que muitas pessoas não encontram sentido na vida, porque o sentido da vida do homem é estar em comunhão com Deus. Enquanto o homem não estiver em comunhão com Deus, ele não terá sentido da vida. Viver é viver em comunhão com Deus. Quando a rebeldia destrói essa comunhão, a sentença de morte é executada, irmãos. Por isso, você que está longe de Deus, você que não professa sua fé em Cristo, por que você ainda vai continuar dizendo: deixa eu viver a vida e depois eu vou pensar em Deus? Deixa eu experimentar a vida e depois eu vou pensar em Deus? Você não percebeu ainda? Não há vida sem comunhão com Deus. Isso não é uma vida, a vida que você vive sem comunhão com Deus, mas é morte. Morte. Por isso que o Senhor te chama nessa manhã a se render a Ele, para que você então possa ter vida verdadeira em comunhão com Ele. E também entende, se a comunhão, o aperto da comunhão foi uma das piores consequências que nós tivemos com a queda, como nós podemos ainda, queridos, não levarmos a sério os pecados que nos afligem e corrompem a nossa comunhão com Deus? Irmãos, essa foi a queda e essas foram as consequências da queda. Se você esteve agora pela manhã, normalmente você deveria estar à noite, mas eu quero encorajar: venha para continuar ouvindo a exposição de Gênesis 3. Quando Deus, em meio a notas tristes, Ele canta uma música linda. Quando em meio ao desespero, Deus traz esperança.
Quando em meio ao caos, à morte e à queda, Deus promete um sorrimento, a vida e uma ordem restaurada melhor do que a primeira. Por isso, irmãos, olhemos para a queda, olhando para ela como a causa de todas as nossas histórias tristes, para que nós possamos buscar somente no Senhor a nossa alegria. Oremos, irmãos, pedindo, agradecendo ao nosso Deus. Senhor Deus, exaltado seja o teu nome, Pai. Bendito seja o Senhor por tudo que o Senhor tem feito por nós, por teu povo. Obrigado, Senhor, por nos mostrar essa história, Senhor.